O senador Magno Malta, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que mandou o ex-deputado Daniel Silveira de volta ao semiaberto. A decisão, que restabelece um regime inventado por Moraes para Daniel Silveira, no qual Silveira, na prática, permanece preso, mas em um presídio agrícola, foi tomada em meio à visita do relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O senador Magno Malta afirmou: "Eu não tenho nada a dizer sobre isso a não ser a minha alegria. Ele deveria estar solto totalmente porque não cometeu nenhum crime, mas Moraes concede o semiaberto depois da chegada da OEA. Para mim, o nome desse efeito é Donald Trump." Oi, pessoal, vou falar baixinho aqui porque eu tô dentro do avião. Tripulação em embarque finalizado. Olha só, tô dentro do avião. Acabei de receber a notícia aqui que Alexandre de Moraes concede o semiaberto a Daniel Silveira. Eu não tenho nada para dizer sobre isso, a não ser a minha alegria. Ele tinha que estar solto totalmente, porque ele não cometeu nenhum crime, mas Moraes concede o semiaberto depois da chegada da OEA aqui, né? Diria Magno Malta aqui, dentro do avião, bem falando baixinho, que para mim o nome desse efeito é Donald Trump. A jurista Érica Gorga explicou o absurdo da decisão de Moraes. A decisão do ministro Moraes contra Silveira após a visita de vaca da OEA. O ministro Alexandre de Moraes negou o requerimento de aplicação do indulto natalino em razão de Daniel Silveira ter sido condenado por, abre aspas, crime contra o Estado Democrático de Direito, fecha aspas. A situação é absurda, já que o ex-deputado sequer cometeu crime de palavra, tendo imunidade parlamentar assegurada por quaisquer palavras pelo artigo 53 da Constituição Federal. Com requintes de crueldade, o ministro mandou anotar como interrupção da pena o período de 4 dias no qual Silveira esteve em livramento condicional de 20 de dezembro a 23 de dezembro. Impediu qualquer nova concessão de livramento condicional. Por fim, determinou que Daniel Silveira vá para a colônia agrícola em regime semiaberto como se tivesse cometido um crime brutal. O deputado José Medeiros ironizou: "O ministro Alexandre de Moraes acaba de autorizar a ida de Daniel Silveira para o semiaberto. Hoje é sexta. Vamos torcer para que na segunda a polícia não esteja levando-o de volta, talvez por roncar à noite ou algo parecido." O advogado Paulo Faria, mesmo já tendo apresentado diversas representações à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Daniel Silveira, participou da reunião com o relator e expôs, mais uma vez, a violação de direitos fundamentais do parlamentar. Muitas graças por estar aqui, vou falar em português. Eu sou advogado, meu nome é Paulo Faria, eu sou advogado de Daniel Augusto da Silveira, parlamentar, que foi que por causa de um vídeo publicado no YouTube em 16 de fevereiro de 2021, foi decretada sua prisão em flagrante. Ele foi preso por um vídeo. Neste vídeo, ele expressou o seu pensamento, a sua liberdade de expressão, e o nosso artigo 53 da Constituição Federal, ele prevê que os parlamentares, deputados, senadores, eles são imunes por quaisquer palavras, opiniões e votos. Daniel Silveira, em 16 de fevereiro de 2021, foi de ofício enviado para a cadeia por causa de um vídeo onde ele criticou ministros do Supremo, especialmente o senhor Alexandre de Moraes, e o mesmo não gostou, sem que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, requeresse a sua prisão. Ele de ofício mandou a Polícia Federal prender Daniel Silveira num véspera de feriado, às quase meia-noite. E Daniel Silveira foi
Isso foi em 16 de fevereiro de 2021. A censura no Brasil começou em 14 de março de 2019, com a portaria GP 69 do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira, a partir de 16 de fevereiro de 2021, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Hoje, Daniel Silveira cumpre a pena em Bangu 8, Rio de Janeiro, em regime fechado. Qual foi o crime dele? Expressar. Ele expressou a sua opinião, a sua indignação diante da inanição e diante de uma omissão do Supremo Tribunal Federal com relação a cumprir a lei e a Constituição. O vídeo, e aqui eu não defendo o conteúdo do vídeo, mas a liberdade de expressão a qual Vossa Excelência defende, inclusive a liberdade de falar aquilo que a outra pessoa não gosta. A nossa Constituição Federal, no artigo 220, parágrafo 2º, ela veda qualquer espécie de censura, seja ela política, seja ela cultural, seja de qualquer forma. Nossa Constituição veda. Mas Daniel Silveira, ele foi, desde 2021, perseguido. Ele foi preso e condenado. E essa prisão foi ocasionada, senhor Pedro, por conta de um vídeo publicado na internet que o senhor ministro Alexandre de Moraes afirmou que aquilo ali seria um flagrante perpétuo. Aquele vídeo poderia, inclusive, ficar eternamente ali, que ele estaria cometendo aquele crime o resto da vida dele. Então, o Daniel Silveira é o exemplo maior de como a censura no Brasil ela está instalada a partir de 2019. A liberdade de expressão é um direito e garantia fundamental, é um direito, inclusive, da Convenção Americana dos Direitos Humanos, está previsto, e ela foi absolutamente desrespeitada. O Daniel Silveira, ele, além dele ser condenado, o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, que é o julgador, que é o acusador, que é o carcereiro, que é o Ministério Público, e agora ele é o executor da pena do Daniel Silveira. Então ele é tudo. E ele condenou Daniel Silveira junto com outros 9 ministros. E isso, ao longo desses 4 anos, vem abrindo portas para que outros parlamentares, como Marcel Van Hatten, que esteve aqui hoje de manhã, como Eduardo Bolsonaro, a Daniel Silveira está sendo utilizado como jurisprudência, como um precedente, como algo para poder calar as pessoas. Então, em se tratando de liberdade de expressão, e eu vou concluir, nobríssimo senhor Pedro, Daniel Silveira foi a porta de abertura do inferno aqui no Brasil. Daniel Silveira é a jurisprudência. Tudo que vai contra os parlamentares hoje usa o processo de Daniel Silveira, que foi condenado. Só para finalizar, Daniel Silveira foi condenado por expressar as suas palavras. Ele era um parlamentar no exercício do seu mandato, e o ministro e todos os demais do Supremo desrespeitaram o artigo 53, porque prenderam e condenaram uma pessoa por expressar. Então a liberdade de expressão no Brasil, ela foi violada, e o Daniel Silveira é o exemplo mais claro, e hoje ele está cumprindo, sim, ele está cumprindo pena, 8 anos e 9 meses em regime fechado, e está lá em Bangu. Inclusive nesse documento que eu entrego a Vossa Excelência, tem toda a história do Daniel em resumo, tá? Eu queria só, para finalizar, que tem um pendrive aqui, que em 2021, doutor Pedro, eu fiz a denúncia lá na CIDH, lá na OEA, de tudo isso que eu narrei para o senhor aqui. Então, 2021 está tudo aí nesse pendrive. Eu gostaria muito que Vossa Excelência apreciasse que eu não trouxe aquele calhamaço, porque tem, acho que umas 8.000 folhas aí. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Ricardo, 5 minutos.
Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.